Minhas queridas e meus queridos apostadores, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Nação Beteira. Meu nome é João Pedro e vou trazer palpites e dicas para apostas esportivas nos jogos do dia 9/7 do Brasileirão Série A e Série B. Separei aqui 3 jogos da Série A e 5 jogos da Série B. Alguns vai ter entrada, eu vou mandar a entrada para vocês, outros não, mas eu vou explicar também o motivo que eu não farei entrada em alguns desses jogos. O canal está parado há algum tempo, fiquei mais ou menos um mês, que acabou os campeonatos europeus, era onde eu trabalhava mais. Fiquei esse mês aí estudando os jogos do Brasil, analisando, vendo quais mercados têm as melhores oportunidades, para aí sim voltar e fazer os vídeos e trazer a melhor qualidade possível para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para as análises. Começando aqui com Guarani e Cruzeiro, jogo das 11 horas, que ocorrerá pela Série B. O Guarani joga em casa contra o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, com 38 pontos. Está fazendo uma campanha espetacular depois de alguns anos e amargando e não conseguindo subir para a Série A. Enquanto o Guarani, que ano passado chegou a brigar para subir, hoje está aqui amargando a vice-lanterna, 19º e jogando muito, muito mal. Apenas 2 vitórias no campeonato. E aqui a gente pode ver que jogando em casa, o Guarani só não é pior mandante que a Chapecoense. Foram 5 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. A gente pode ver que é um time que empata muito. 5 empates dentro de casa. Enquanto o Cruzeiro fora de casa é o melhor visitante, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Só que nos últimos 2 jogos, contra o Vasco e contra o Ituano fora de casa, não venceu. Foi uma derrota e um empate. Aqui a gente pode ver que as odds tá no favoritismo do Cruzeiro, que é o correto. Tá aqui uma odd 2.02 para a vitória do Cruzeiro, enquanto tá pagando 3,95 da vitória do Guarani. É justo, é um mercado justo. Eu faria uma entrada pré-game se tivesse pagando o handicap asiático zero, no caso o empate anula para o Cruzeiro aqui a partir de 1,60, 1,66 mais ou menos, eu faria essa entrada. Então a minha dica para esse jogo é a gente levar pro ao vivo, ver como as equipes vão jogar. Se o Cruzeiro estiver pressionando, estiver atacando, estiver criando boas oportunidades, é buscar um gol do Cruzeiro. O Cruzeiro para marcar nesse jogo. A gente pegar aqui o Cruzeiro fora de casa, em 8 jogos, marcou 8 gols, uma média mais ou menos de 1 gol por jogo. Enquanto o Guarani, nem de casa, nesses 8 jogos, sofreu 6 gols, quase 1 gol por partida. É uma defesa que não é muito boa, vai ter alguns desfalques, está sem os dois laterais esquerdos. Então eu acho que o Cruzeiro tem toda a vantagem de estar marcando 1 gol nesta partida. Próximo jogo, vamos de Sport e Londrina. Aqui para esse jogo, meus amigos, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. A odd está pagando 1,83 para a vitória do Sport, enquanto Londrina 4,88. Aqui até nos possibilita pegar o dupla chance a favor do Londrina. Se a gente for ver aqui os últimos jogos do Londrina, ele está vindo uma toada melhor do que o Sport. A gente for ver aqui nos últimos 10 jogos foram 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Sport nas últimas 10 partidas foram apenas 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. O Sport já não vence aí, ó, há 6 rodadas consecutivas. Trocou o treinador, o Lisca doido assumiu. Fez apenas um jogo, foi contra o Vasco fora de casa, conseguiu segurar o empate. Só que essa odd aqui esmagada para o Sport se dá muito pelo Londrina fora de casa. Se a gente for pegar aqui na Série B, ele emendou 4 derrotas consecutivas, foi vencer a Ponte Preta, a primeira vitória fora de casa, perdeu para o Grêmio e foi vencer a Chape no último jogo. Eu pensei muito aqui em tentar pegar esse handicap asiático mais 0,5 para o Londrina, só que pelo fato do Sport tá com Lisca, um bom técnico, que recém assumiu o time, eu não gosto, eu não vou fazer esse handicap mais 0,5, que é o dupla chance a favor do Londrina. Se o handicap mais 1 tivesse uma odd boa a favor do Londrina, eu faria. Eu faria essa entrada. Então, o jogo do Sport Londrina eu vou ficar de fora, não vou fazer nada. Pulando aqui, vamos para o jogo das 4h30, Red Bull Bragantino e Avaí. Aqui sim eu tenho indicações para você. Se a gente for ver aqui, o Avaí é o 11º colocado, enquanto o Red Bull Bragantino é apenas o 14º. Os dois têm a mesma pontuação. A diferença é que o Avaí tem uma vitória a mais em relação ao Bragantino. O Bragantino, que é um time que estava vindo aí muito, muito bem nas últimas
no último brasileiro, o Barbieri estava fazendo uma campanha muito boa, só que esse ano o time não tá embalando. O time não tá embalando, o time foi eliminado da Libertadores, foi o lanterna do grupo, não classificou nem sequer para a Sul-Americana. Se a gente for pegar aí, ó, tava na sequência horrível, 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 sem vencer, até que venceu o Flamengo em casa. O Flamengo, convenhamos que é um time de ressuscitar defuntos. Venceu o Flamengo, aí empatou com o Cuiabá fora, venceu o Curitiba, empatou com o Santos fora, que é até um resultado razoável. Aí foi enfrentar o Atlético Paranaense lá no Paraná, com o Atlético Paranaense com o time reserva, e mesmo assim aplicou um 4-2. E na última rodada o Bragantino conseguiu perder em casa pro Botafogo, todo remendado. Enquanto o Avaí teve um começo muito bom do campeonato, mas depois o time meio que foi para sua realidade, emendou uma sequência muito negativa de derrotas e empate, até conseguiu vencer o Botafogo, venceu o Fortaleza, mas de novo, perdeu o Fluminense, empatou com o Palmeiras, um baita resultado, que é o líder do campeonato, e depois perdeu para o Cuiabá em casa. Então, para esse jogo, essa odd aqui de 1,60 para o Bragantino, eu não gosto. Eu não gosto. Se o Bragantino tiver bem no jogo, a minha indicação é o handicap asiático menos 0,25 a favor do Bragantino, com odds a partir de 1,80, que é para o Bragantino vencer o jogo. Caso o jogo termine empatado, a gente tem metade da aposta devolvida. E outra dica também que eu dou é fazer uma outra. É a gente pegar o over 1,5 gols, para estar saindo pelo menos 2 gols na partida. Eu acredito que possa estar saindo 2 gols nesse jogo. Mas como o Campeonato Brasileiro é um mercado under, que é um mercado que tem a tendência a sair poucos gols, eu vou indicar a gente assistir o jogo e tentar pegar o over 1 asiático. Se der tempo, a gente pegar esse over 1 asiático, que daí, saindo apenas um gol, a gente tem a aposta devolvida, a gente não toma head. Saindo 2 é green, saindo nenhum, a gente toma head. Então, eu acho que é uma aposta mais segura do que o over 1,5, mas eu acredito sim que possa estar saindo 2 gols nessa partida. Caso ali o Avaí saia na frente logo no primeiro tempo e o Bragantino pressione, 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 e esse over 1,5 valorize, a gente pode estar fazendo essa entrada, beleza? E o próximo jogo é Criciúma e Vasco, às 4h30 na Série B. Temos o Vasco, é o vice colocado com 31 pontos, 8 à frente do Criciúma, que é o quinto, o primeiro fora do G4 com 23. O Criciúma está num momento muito bacana, está vindo uma sequência muito boa, enquanto o Vasco tem resultado, não venceu os últimos 2 jogos, mas tem tido um certo resultado, mas não tem agradado muito o torcedor. O técnico Maurício Souza está sendo muito pressionado. E aqui para esse jogo, você pode ver que as odds estão muito equilibradas. Eu acho que eu não vou fazer nada nesse jogo, sendo bem honesto. Eu pensei aqui em pegar um empate nula para o Criciúma, mas eu estou muito na dúvida. Estou muito na dúvida. O Vasco vai ter alguns desfalques. Por isso, eu vejo um pouquinho de valor nesse empate nula do Criciúma ali com odds próximos a 1,80. Mas eu preciso ver amanhã como vai ser a escalação do Criciúma. Se vai vir completo, se seu melhor jogador vai estar em campo, que é o Marquinhos Gabriel, se vai estar inteiro. Aí sim, eu acho que eu posso pegar esse empate nula. Mas por ser um jogo muito, muito parelho, eu acho que fosse para deixar uma dica para esse jogo, é jogar ali uma meia unidade no empate. Eu acho que são 2 times muito equilibrados e eu acredito que essa partida possa terminar empatada. Também às 4h30 temos Tombense e Chapecoense, também na Série B. Tombense aí que é o 10º colocado com 22 pontos. Tem 4 vitórias, 10 empates. 10 empates. É um dos times que mais empatam no campeonato. E apenas 2 derrotas. E também um time que menos perde. Enquanto a Chapecoense tem apenas 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A Chape é um dos melhores visitantes. Tem 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Que o último jogo que ele foi visitante perdeu o Operário por 2-1. Enquanto a Tombense jogando em casa não perdeu nenhum jogo. Foram 3 empates e 5. Perdão. Foram 3 vitórias e 5 empates. A Chape está vindo num momento aí bem conturbado. Demitiu o técnico Gilson Kleina. Anunciou o Marcelo Cabo, que não vai poder ir para esse jogo, só na próxima rodada que ele vai assumir o clube. Enquanto a Tombense está vindo, se a gente for ver aqui, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 1 para o Brusque. Venceu, 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 empatou, empatou e empatou. Aqui, essa odd de 2,34, se até a hora do jogo ela subir mais e nos proporcionar aqui o empate anula, o DNB Tombense, a partir de 1,70, eu vejo valor, eu estarei fazendo essa entrada.
que é o empate anula. Se a Tombense vencer, a gente tem o green. Se empata, devolve nosso dinheiro. Se perde, a gente perdeu tudo. Só que eu vejo valor aqui nesse empate anula. Se amanhã, se essa odd continuar subindo, passar de 1,70, eu estarei fazendo esse investimento. Então a minha dica para esse jogo é tentar pegar o empate anula a favor da Tombense. Pulando para 6,5, mas continuando na Série B, temos Sampaio Corrêa e Ituano. O Sampaio Corrêa aqui, que é o 12º colocado com 19 pontos, enquanto o Ituano é o 14º com 18 pontos, apenas um ponto de diferença. Deixa eu ver aqui, a campanha é muito parecida. 5 vitórias Sampaio Corrêa, 4 empates e 7 derrotas, enquanto o Ituano tem 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Só que aqui tem um diferencial. Se a gente for pegar a forma aqui dos dois, também é um pouco parecida. São times que tem empatado, perdido, ganhado. Só que tem um diferencial. O Sampaio Corrêa, em casa, ainda não perdeu nessa Série B. Empatou 2 jogos, empatou com a Tombense e empatou com o Operário e ganhou o resto todos. Ganhou do Brusque, ganhou do Vila, ganhou do Guarani, ganhou do Náutico e ganhou do CSA. Enquanto o Ituano fora de casa está vindo de 3 jogos sem derrota, venceu o Guarani, empatou com o CRB e venceu o Brusque. Só que a gente for pegar aqui os outros jogos, tinha 4 derrotas consecutivas fora de casa. Então veja aqui um jogo equilibrado, de certa forma equilibrado, mas se essa odd aqui tá em 2,37, continuar subindo e nos der, é quase o mesmo cenário ali da Tombense. Esse handicap aqui a partir de 1,80, eu estarei fazendo esse investimento também a favor do Sampaio Corrêa, que é o handicap 0, que é o famoso empate anula. Empate anula aposta, mesmo caso da Tombense. Só que a única diferença é que eu vou querer a odd um pouquinho maior, porque aqui eu vejo um confronto mais equilibrado. O Ituano não é um time ruim, conseguiu segurar o Cruzeiro dentro de casa com um jogador a menos, estava perdendo com um jogador a menos, buscou o empate ainda, e ainda segurou no finalzinho ali o empate. Então não é um time ruim, então por isso eu gostaria de ter esse handicap asiático 0 com uma odd maior. Se essa odd aqui estiver passando de 1,80 na manhã, perto do jogo, eu estaria fazendo esse investimento também e recomendo para vocês. Chegando já no finzinho, temos mais 2 jogos da Série A. Mas antes, eu peço por favor, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, comenta aqui no vídeo, deixa o like que vai ajudar bastante. Fiquei um tempo parado, tentando trazer o melhor conteúdo para vocês, um conteúdo que eu tenho conhecimento, não estou falando abobrinha, falando por falar. Então, por favor, gente, se inscreva no canal e deixa o like aí. Vamos para Fluminense e Ceará às 7 horas. O Fluminense aí que vai estar fazendo a despedida de Dom Fred, o Dom Frederico, o Fred, camisa 9 do Fluminense, vai se aposentar. É a última partida dele pelo Fluminense. Talvez entre ali quando o jogo estiver acabando, caso o Fluminense estiver ganhando, não estiver precisando pressionar e fazer o resultado. Só que aqui, eu particularmente, eu acho essa odd de 1,70 muito exagerada para o Flu. É uma odd muito exagerada. Apesar do Fluminense aí estar vindo na sequência de 5 jogos sem perder, em uma sequência de 4 vitórias consecutivas, contando a Copa do Brasil, o jogo que ele venceu o Cruzeiro, que venceu o Botafogo fora, venceu o Corinthians em casa, um atropelo, mas também o Corinthians estava com os reservas, estava poupando para a Libertadores. Eu acho essa odd de 1,70 um pouco exagerada para o Fluminense, tendo em vista que o Ceará é um bom time, é um time bem ajeitadinho, bem equilibrado. Vou ver aqui dos últimos 10 jogos, perdeu apenas um, que foi na Copa do Brasil para o Fortaleza, que é um rival. E nos últimos 15, a única derrota também foi essa para o Fortaleza. Então eu vejo aqui uma linha muito esticada para o Fluminense. Então essa linha da vitória do Flu eu não pego. A minha indicação aqui para esse jogo é a gente tentar pegar o over 1,5. Acredito que possa estar saindo aí 2 gols na partida. E se o Fluminense tiver muito bem, o clima de festa não atrapalhar o clube, o time estiver focado, estiver jogando bem, é o handicap asiático menos 0,25, a partir de 1,80. Que é o Fluminense sair vencedor, se o jogo estiver empatado, a gente pega metade da aposta devolvida. Minha indicação para esse jogo são as duas. Principal, tentar pegar o over 1,5, que eu acredito que nessa partida pode sim estar saindo 2 gols. Vou ver que o Fluminense em 15 jogos marcou 20 gols e tomou 14, enquanto o Ceará em 15 fez 15 e tomou 15. Vou ver que o acima, abaixo, a média do Fluminense é de 2,3 gols por jogo, enquanto a média do Ceará é de 2. Jogando em casa,
A média do Fluminense é até melhor, a média é de 2,9. E nesses 8 jogos, 6 saíram 2 gols e apenas 2 não. Fora de casa, a gente for ver o Ceará aqui também, ó. Já a média é um pouquinho mais baixa, é a média de 1,9. 4 jogos bateram esse over 1,5 e 4 jogos não. Mas para esse jogo aqui, eu acredito sim que possa estar saindo 2 gols. O Fluminense, o Maracanã vai estar lotado, vai estar em clima de festa, despedida de Fred. O Fluminense vai para cima e o Ceará, sabendo disso, vai estar ali fechadinho, só esperando os contra-ataques com o Steve Mendonça, Vina. Então eu acredito sim que possa estar saindo 2 gols nesse jogo. Vejo um possível 1-1, um possível 2-1 Fluminense. Então as duas indicações para esse jogo são essas. A minha principal são os gols. E o último jogo deste sabadão é Goiás e Atlético Paranaense às 8h30. Aqui eu tenho uma indicação pré-game. Uma indicação já pré-game. O Goiás, essa semana aí, perdeu seu camisa 10. O Elvis pediu para sair. Acho que estava tentando renovar e o Goiás não pagou o que estava querendo e pediu para sair e rescindiu. Talvez jogar o Felipe Bastos no lugar dele, vai ficar um meio de campo mais forte ali com 3 volantes. Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Goiás, não é tão ruim para o time que acabou de subir da Série B. Os últimos 10 perdeu apenas 3. Foi um para o América fora de casa, Corinthians fora de casa e para o Inter dentro de casa. Foram ali 3 derrotas que você... Talvez o América ali eu pensava que poderia segurar um empate e tudo mais, só que foi 3 derrotas, de certa forma, ok. Conseguiu vencer o Cuiabá, empatou com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que era o clássico, empatou com o Ceará, empatou com o Fortaleza, venceu o Botafogo fora e venceu o Bragantino fora. Então, tá uma equipe ali bem encaixada. Só que uma coisa, as duas equipes vão ter jogos da Copa do Brasil no meio de semana. O Goiás tem um jogo de volta em casa contra o Atlético Goianiense, o primeiro jogo foi 0-0. E o Atlético Paranaense também tem um jogo de volta contra o Bahia, também em casa. O primeiro jogo ele venceu de 2-1 lá na casa do Bahia. Aqui para esse jogo é o seguinte, a gente for ver que o Atlético Paranaense tá vindo uma sequência absurda, já são 14 jogos de invencibilidade. A última derrota foi lá no dia 14/5, há 2 meses quase, pro Fluminense fora de casa. De lá para cá não perdeu mais. O time teve uma sequência aqui, ó, absurda. Empatou apenas 4 vezes. Último jogo empatou com o Libertad, que é o resultado que precisava classificar na Libertadores, classificou para as quartas. Venceu o Palmeiras fora de casa, até poupando alguns jogadores. Foi um baita resultado. Que na classificação, o Atlético Paranaense é o vice colocado. Se vence o Goiás hoje, ele assume a liderança provisoriamente. Até o Palmeiras jogar no domingo contra o Fortaleza. A gente for ver aqui, o Atlético Paranaense vai poupar alguns jogadores. Tem a provável escalação ali, que é o Bento, o Orejuela na direita, ou talvez o Kelvin. Na zaga, o Pedro Henrique, o Matheus Felipe, vai poupar o Nico Hernandes. E na lateral esquerda, o Abner. No meio de campo, a dupla de volante vão ser o Eric e o Matheus Fernandes. Vai poupar a dupla titular, que tem sido o Hugo Moura e o Christian. Na armação, o Vitor Bueno, tem sido titular o Terans. Mas o ataque vai ser o que está jogando nos últimos jogos. Coelho pela esquerda, Canóbio pela direita e o Vitor Roque ali de centroavante. O Pablo ainda não está 100%. E o Vitor Roque tem jogado muita bola. E com esse ataque aí, foi o ataque que jogou contra o Libertad e conseguiu segurar um empate. Conseguiu buscar um empate, na verdade, contra o Libertad. Então aqui, eu já fiz essa bet pré-game, fiz até com áudio até um pouquinho menor e a áudio subiu mais. E o handicap asiático 0 a 1,93 a favor do Atlético Paranaense, que é o famoso empate anula. Se o jogo ficar empatado, a gente tem a aposta devolvida. Se Goiás vence, perdemos. Se o Atlético vence, a gente ganha a aposta. Eu vejo o Atlético vencendo esse jogo. Eu acho que essa odd aqui de empate anula tá muito, muito puxada. Poderia até estar nessa linha, só que talvez pagando ali 1,70 para o Atlético Paranaense, 1,75, pagando 1,93 eu vejo muito, muito valor. Então eu indico essa aposta aqui já pré-game, o handicap asiático 0, o famoso empate anula a favor do Atlético Paranaense, que é uma equipe muito, muito boa. Tá? Vai tentar buscar seu 15º jogo seguido de invencibilidade. Se vence, assume a liderança. Então eu acredito sim que possa estar vencendo essa partida e eu vejo valor nessa odd. Então, pessoal, foi isso. Estou de volta, vou tentar gravar vídeo todos os dias, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, até os campeonatos, agora em agosto já vão voltar, campeonatos europeus, que são os campeonatos que eu mais trabalho, só que agora eu consegui entender melhor o Campeonato Brasileiro e os times aqui, para eu poder estar gravando o vídeo e mandando para vocês. No mais, um bom final de semana a todos,
que seja um sábado maravilhoso, repleto e recheado de greens e que todo mundo possa botar um dinheiro no bolso. Um forte abraço e tchau.